Veja só, ali no comecinho, ó, aqui no comecinho do gráfico, aqui eu vou ser bem preciso, ó, aqui no comecinho do gráfico, você vê que em fevereiro de 23, a aprovação do Lula era na casa dos 56% e a reprovação era só de 28%. Por quê? Porque no começo do mandato sempre acontece uma espécie de uma leniência, uma curiosidade do eleitor. E havia percebido isso, e rolou matéria sobre isso, tá? De como o eleitor evangélico, à época, estava dando, vamos dizer, um regular... Ele não estava desaprovando o Lula. E depois, quando tinha aquelas avaliações de regular, bom ou ruim, que também tem nessa pesquisa, você vê que, na época, o eleitor evangélico, ele estava meio que, minha vida não piorou. Foi prometido pra ele que o Brasil ia virar uma Venezuela, o Brasil, Venezuela, não virou. Logo, esse cara falou, tá normal, minha vida tá ok. Fomos pro mês de abril do ano passado, aí esse cara, né, ele volta pra polarização. Opa, já sobe pra 42% a reprovação do Lula. Entre junho e agosto, você tem um aumento da aprovação do Lula e uma diminuição da rejeição. Por quê? Foi aquele momento da aprovação da reforma tributária e, vamos dizer, de um último suspiro de uma melhoria econômica, assim, vieram bons números econômicos, o pessoal estava consumindo e falou, pô, as coisas estão voltando a certa normalidade, tá? Mas não voltaram. Outubro, tem a medição de outubro, e aí começa a rolar o conflito com Israel. Foi, acho que outubro ou novembro? Foi novembro. Foi novembro? Então não foi... foi Shein, outubro. Sim, agora, Shein foi o início da taxação. Sim, a taxação da Shein, eles começam a pegar o público urbano deles, e aí você vê assim uma perda de 6 pontos de aprovação e um aumento na reprovação de 7 pontos. A tendência permanece em dezembro, tá? Aí já aconteceu o evento lá de Israel, e aí o Lula vira o ano, ele desanca a ficar falando besteira. E aí temos hoje que a aprovação do governo Lula em fevereiro está em 51% e a reprovação, a mais alta até agora, na casa dos 46%, puxada pelo público evangélico, tá? Veja, a gente vai entrar na pesquisa, mas o que tá claro aqui, tá? Você já botou aí? Já pode pôr na tela então, tá? O que tá claro pra todo mundo, tá? O eleitor dele, tá? Já tá na tela? Já. O eleitor dele não alterou muito, teve um pico de 60% de aprovação. Mas o eleitor do Lula não mudou de opinião sobre o Lula. E isso precisa ficar claro. Quem votou nele, meio que tá nele. A novidade é que quem não votou nele tá começando a achar o governo dele ruim mesmo e tá vocalizando isso. Então, você pega a galera do Nordeste, você tinha uma aprovação de 71% no começo, chegou a 68%. Tá em 68% a aprovação dele. Tá ali, variando na margem de erro no Nordeste, que é o público base do Lula. O que tem é um aumento lento, porém gradual, da rejeição dele no próprio Nordeste. Então você começa com 26, 28, 25, 29, 28, 31. Tá? Que pra... São os indecisos. A galera que tá, 31. Sim. Sudeste. O Lula ficou bem aprovado no Sudeste, que tem uma presença evangélica, especialmente no Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos de São Paulo, grande. E você vê a virada. Você vê a virada no Sudeste acontecer. Tá? A virada no Sudeste, ela acontece agora. Então a maior parte da população no Sudeste, que inclui Rio, Minas e São Paulo, virou. Sul. Cara, por um momento o Sul teve um governo Lula mais aprovado que reprovado. Só que virou e a boca do jacaré abriu mesmo. Tá? A boca do jacaré abriu legal. E Centro-Oeste barra Norte, ela meio que empatou. Por quê? Porque quem vota no Lula na região, especialmente Norte, galera muito dependente de auxílios e benefícios, ela tem um traço demográfico similar, não igual ao do Nordeste. Não sei se vocês entendem. O traço demográfico não é muito distante do Nordeste. Então, a galera vota com o painho, vai ficar com o painho, tá recebendo a bolsa do painho, é uma galera muito, né, proletarizada e tal. Então, a galera... Você vai ter, vamos dizer, uma base de apoio que não vai se alterar tanto, tá? Eu acho, tá, que o que a gente pode esperar, mantendo um quadro econômico que não tá bom, Nordeste e Centro-Oeste barra Norte, a popularidade do Lula vai permanecer igual. Se a crise não aumentar muito, a popularidade vai ficar igual. E como essas pessoas não têm emprego formal, grande parte delas, elas vivem de bicos e de recursos do governo federal, essas figuras, se a economia melhora, elas podem até sentir. Se a economia piora, não sente tanto. Porque elas já recebem bolsa, se vive de bico. Então, mas agora tá tendo um lance que tá tudo caro. Por Sim, exemplo, arroz a tá inflação, caro, hortifruti tá caro. Sim, tem esse fenômeno. Mas, se a inflação não estoura, não sei se você entende, se não vê um estouro da inflação, essa galera vai ficar meio ali. Tá, o Lupainho tá cuidando aí e tal.
Entendeu? É uma galera que tá meio que sem ambição nenhuma. Essa é a real. É uma galera que tá permanentemente vivendo de bolsa, cara. Ou vivendo com algum tipo de participação do Estado na composição da renda dela há muito tempo. A galera que não tem emprego formal, que não tá ascendendo. A galera que vive num limbo. É a massa daquele Brasil que eu tava comentando. Sabe o Brasil da Daiane que casa com o Krebson? Sim. Ele embucha ela e sai fora? Sim. É um pouco esse Brasil também, tá, galera? O grosso dessas mães solteiras que eu tava comentando na outra live, estão aí, é um Brasil complicado. Ó, E esse gráfico aqui meio que prova o seu ponto. A prova, pô, eu não sou o Bisoto nesse ponto, mas a gente vai tendo relações lógicas aqui. E eu tô falando, assistam a live do Bisoto no Clube Hoje à Noite, tá? Todo mundo que é do clube assista, porque tá muito bom. Veja só, o recorte é o mesmo, porque é um recorte de renda também, quando você percebe que até 2 salários mínimos, a aprovação do Lula permanece inalterada. Veja que esse debate moral sequer chega nessas pessoas. E como assim? Eles têm um colchão que os protege da crise, a não ser que venha um surto de inflação, como o Pirajá falou que não veio. Eles meio que vão ficar assim, porque são pessoas, eu volto a falar, são pessoas que meio que desistiram de tudo. Se puder consumir um pouco mais, consome. Se não puder, não consome. Tá? A rejeição aumentando. Talvez porque a rejeição aumenta, sabe o que deve ser? Deve ser o recorte em outras regiões. Sim. Então, como subiu a rejeição aqui no Sudeste e tal, por exemplo, periferia do Rio de Janeiro, o clima é outro. Então a rejeição vai aumentar com maior intensidade, porque tem presença de evangélica ali. Agora, de 2 a 5 salários mínimos, a gente tá falando aí, tá? Da classe D, da classe C também, em parte, aí pega muito evangélico. Aí, assim, o grosso... E eu acho que esse 2 a 5 também tem outro recorte, que é a moça que compra na Shein, o cara que compra no Ali. Sim. E essa galera... Porque quem ganha mais de 5 salários mínimos, compra na Zara, compra na Kabum, compra já no mercado nacional. Eles não sentiram tanto esse lance da taxação. Tá. Agora, isso aqui... Nossa, isso aqui pega demais. Essa aí foi a virada. Ou seja, aí pode contar que ainda não captou essa pesquisa. Quando chegar o drama dos motoristas de aplicativo, aí, 2 a 5, claramente a gente tá falando de alguém que ganha de 2 a 5 conto. Tem muito motorista de Uber que ganha mais de 5, tá? Mas aí já tá pegando essa galera. Essa galera vai ficar muito pistola com o Lula. Mas pode anotar, muito pistola com o Lula, tá? A galera da renda mais alta, que é o quadro anterior, você percebe que já havia tido um descolamento. E, gente, renda mais alta, né? Alguém que ganha mais de 5 e tanto aqui no Brasil, ser alguém de renda alta, é muito bizarro. É muito bizarro. Gente, assim, isso é uma pessoa que ganha $1.000. Menos de $1.000 nos Estados Unidos, tá? Essa pessoa nos Estados Unidos, ela está, vamos dizer, ela é muito pobre. Ela é uma pessoa que nem emprego tem. Porque se você arrumar qualquer emprego nos Estados Unidos, você tá ganhando mais do que isso, tá? Estamos falando desse nível. E aqui no Brasil, né? Não, essa pessoa é de renda alta, né? Tadinho de nós. Nós somos uns coitados, galera. E tá aí, né? A minha renda de mais de 5 salários mínimos é resultado muito ruim pro Lula. E firmando algo que sempre foi uma tendência. Mas vamos lá. Prosseguindo, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo entre jovens, tá? A reprovação passou. Isso, assim, vai ter que ativar muito a Mind, vai ter que ativar muita Choquei pra resolver, que isso é problemático. O Lula ganhou bem nessa faixa de público. E eis aí um problema. Este público é um público que na última eleição também não comprou o Bolsonaro, que a rejeição ao Bolsonaro dentro desse público é muito alta. É aí que o MBL cresce. O MBL cresce nesse público aí, tá? Então é um público que já... mas não é 16 a 24, 16 a 34 anos. Tá? Então calma, ele não é... Ele tem a galera jovem, mas já tem uma galera que tá, sabe, de meia idade praticamente. Galera com 30 anos, 29 anos. Galera que entrou no mercado de trabalho e tá uma merda. Essa galera tá, 16 a 34. Bem importante lembrar. De 35 a 59, tá? Tendência similar de aumento de rejeição. Agora, a rejeição do Lula a rejeição e a aprovação do Lula permanecem iguais entre os mais velhos. E aí você vai me perguntar, mas Renan, por quê? O mais velho é o mais bolsonarista, veja, mais bolsonarista em termos, né? No centro-sul há o fenômeno, em alguns centros urbanos, gente com mais renda, há o fenômeno do tiozão bolsonarista que tem grana. Mas a maior parte dos idosos vivem de aposentadoria, benefícios, tá? Isso é eleitor do Lula, tá? Pessoas que vivem de aposentadoria e benefícios, eleitor do Lula. E os aposentados nossos são pessoas que estão vivendo ali do INSS.